Revisão integrativa da literatura, atualizações em debate. Eu sou Elisa, a maioria das pessoas me conhecem, eu sou coordenadora de curso do programa de pós-graduação do mestrado profissional em saúde e tecnologia no espaço hospitalar, sou colaboradora do PPGenf. E o que é uma revisão da literatura? Então, muito simplesmente, ela descreve, analisa e discute conhecimentos científicos ou tecnológicos já publicados. Então, ela vai rever alguma coisa que já foi publicada, que já está posta. E aqui eu trago um quadro com algumas, é um organograma, né? Com os vários tipos de revisão de literatura que existe. Nós estamos muito acostumados, principalmente, com a revisão narrativa, que é aquela revisão não tão sistematizada. Mas hoje nós vamos tratar especificamente da revisão bibliográfica sistemática. E ela é dividida em alguns tipos de revisão sistemática, bibliográfica sistemática. A revisão sistemática propriamente dita, a revisão sistemática com meta-análise, quando você utiliza um tratamento estatístico para os dados, uma revisão qualitativa, quando você trabalha com material de desenho exclusivamente qualitativo, e a revisão integrativa, que é o nosso foco atual, tá bom? Então, essa revisão bibliográfica sistemática, que nós não vamos tratar hoje, mas a revisão integrativa, ela é uma revisão sistemática, ok? Essa revisão sistemática, como se conhece, a partir de evidências, obter informações que possam contribuir com processos de tomada de decisão nas ciências da saúde. Possível de ser reproduzida, se trabalha tanto com estudos primários quanto secundários, objetivos, materiais e métodos claramente explicitados. Isso não difere da revisão integrativa, não, ok? Enfim, essa revisão bibliográfica sistemática vai ser muito semelhante à revisão bibliográfica sistemática integrativa. Olha o planejamento. Ela tem um planejamento, ela tem uma condução e ela tem um relatório final. Isso não vai diferir também da revisão integrativa. Sumários de arquivos já publicados, com objetivo e metodologia rigorosa. Olha só, hipóteses idênticas ou relativas. Você precisa trabalhar com desenhos semelhantes quando se trata de uma revisão bibliográfica sistemática, o que difere da integrativa, ok? Olha a meta-análise que eu falei. Ela vai ser uma síntese quantitativa, vai receber tratamento estatístico. Estudos primários ou não, porque você pode trabalhar com a revisão de revisões, ok? Inclusive, isso pode ser um critério de inclusão, você trabalhar só com revisões. Olha, uma característica forte da meta-análise, tem que haver similaridade entre os delineamentos e hipóteses dos estudos. Isso não acontece com a revisão integrativa, viu? Olha na qualitativa, como a gente já tinha dito, exclusivamente com evidências de estudos primários qualitativos. E a nossa revisão integrativa? Bom, tem várias definições. Então, o que eu peço para vocês? Quando vocês forem realizar a revisão integrativa de vocês, escolham um autor e, de acordo com esse autor, vocês deem seguimento. Então, se vocês começarem, por exemplo, com a Galvão, vocês utilizarem uma definição de Galvão ou uma definição de Mendes, vocês continuem trabalhando
com Mendes, porque senão pode haver uma diferença conceitual entre um autor e outro. Se não houver diferença conceitual, não tem problema, mas se houver, vocês precisam serem coerentes. Então, na hora de colocar qual o conceito, a definição de revisão integrativa, escolham um autor e escrevam. Isso precisa estar escrito, ok? Eu estou dizendo isso porque muitas vezes as pessoas se expressam livremente. Livremente quer dizer, eles colocam aquilo que eles acham que é uma revisão integrativa, que às vezes está corretíssimo, mas acontece que isso precisa ser baseado em um autor. Então, precisa escolher Galvão, Mendes, Whitmore, Nath, enfim, Souza. Eu coloquei aqui, importante, quantitativo de revisores. Por que eu coloquei isso? Porque raramente você encontra em uma revisão integrativa ou numa revisão essa informação, e é uma informação que precisa ser dada. Não se faz uma revisão com uma pessoa, não existe um único revisor. Isso não pode acontecer, precisa de pelo menos 3 revisores. Então, no nosso caso aqui, o mestrando, o orientando e mais uma terceira pessoa. Por quê? Porque quando vocês forem selecionar o material e vocês tiverem alguma dúvida, ou você e o seu orientador, por exemplo, tiverem em dúvida a respeito se aquele trabalho deve ou não fazer parte da seleção, tem que ter um desempate, tem que ter uma discussão e um desempate, se aquele material é adequado ou não é adequado para entrar na sua revisão. Então, no mínimo, 3 revisores. Isso é muito importante estar assentado por escrito. Esta revisão conta com 3 revisores, ou 4, 5 revisores, os casos em dúvida será resolvido através de discussão, enfim, isso precisa estar descrito, ok? Isso é muito importante. Outra característica da revisão integrativa é que ela combina dados de qualquer literatura. E aí vocês vão me perguntar, mas eu aprendi que teses e dissertações não devem ser colocadas numa revisão integrativa. É outra coisa. Isso é um problema com relação aos avaliadores das revistas. Porque uma revisão integrativa, ela é adequada com qualquer tipo de estudo, tanto literatura chamada branca, que são os artigos científicos, quanto a literatura denominada cinzenta, que é material de tese, de dissertação, formulários, anais, protocolos, enfim, todo material que não é um artigo científico é denominado literatura cinzenta e pode fazer parte de uma revisão integrativa. Só que nem a minoria das revistas aceitam literatura cinzenta no rol de material para amostra de revisões. Então, isso é uma dica que eu dou para vocês. Eu não me oponho, eu acho, inclusive, que para a dissertação deve ser todo o material, precisa ser todo o material, revisão literatura cinzenta e literatura branca. Na hora de publicar, vocês filtrem de acordo com as normas da revista, porque a própria revista diz que eles encorajam ou desencorajam fortemente o uso de literatura cinzenta, enfim. Então, essa característica da revisão integrativa é que ela combina todos os tipos de método. Então, você pode trabalhar com métodos qualitativos, quantitativos, todos os métodos quantitativos podem ser arrolados na revisão de vocês. E isso torna a revisão integrativa algo difícil. Ela justamente não é tão simples de ser sintetizada, porque ela não trabalha com um único desenho, ela trabalha com todas as possibilidades. Então, é muito interessante que lá nos resultados, vocês trabalhem com categorias. E eu sempre oriento que, inclusive nas categorias, separe os artigos quantitativos dos qualitativos.
Mas isso é livre, tá? Você pode ter total criatividade na hora de tratar os dados e discutir os seus dados. Olha que interessante. Você não precisa ter uma única pergunta, que a gente ainda vai aprender a fazer essa pergunta, para quem não sabe. Você não precisa ter uma única pergunta, você pode ter quantas perguntas você quiser. Aí os alunos perguntam, tem limite de questões? O limite é que você consiga capturar o material necessário para seu objeto, para responder aos seus objetivos. Não adianta colocar 10 perguntas, porque depois para responder isso não vai ser nada fácil. Mas umas 3 perguntas, no máximo, eu vejo que é viável de você trabalhar. Então, essas são as etapas de uma revisão integrativa, que vai variar um pouco de autor para autor, mas que, no geral, é isso que está aí. Então, o primeiro desafio, né, é o grande exercício, que é um grande exercício de paciência, de estudo, vocês precisam estudar para elaborar a pergunta de pesquisa. A pessoa que vai elaborar, os revisores, as pessoas que irão elaborar essa pergunta de pesquisa, precisam dominar o tema. Precisa ter algum domínio do tema. E no caso de vocês, isso é muito mais fácil, porque vocês são os peritos, vocês são os experts no objeto. Então, Mariel, por exemplo, que trabalha na UTI, ele sabe exatamente aquilo que interessa. A Marcele, que trabalha com gastrostomia, ela é a number one em gastrostomia e ela vai saber exatamente tudo que cerca esse tema gastrostomia para poder elaborar a pergunta de interesse, a pergunta de pesquisa. Então, precisa saber, precisa ter conhecimento. Mas eu não tenho conhecimento metodológico. Aí o seu orientador vai te ajudar, precisa te ajudar. E eu estou sempre também disponível para ajudar no que for preciso. Quanto aos critérios de inclusão... lembrando que antes vocês já falaram na escrita de vocês, quando vocês apresentam aquilo que interessa, vocês já vão falar o quantitativo de revisores que precisa. Isso precisa ser dito, tá bom? Vamos começar. Existe uma técnica, né, chamada PICO. Essa técnica PICO, população, intervenção, comparação e resultado, que é outcome. Que isso é em inglês, né? Population, intervention, comparison, outcome. Esse é digamos assim, que é o primeiro. A técnica começou com esse PICO e precisa... facilita muito, é necessário que você trabalhe com algum pico ou um derivado. Isso vai facilitar o processo de trabalho. A gente vai indo aos pouquinhos, tá bom? Existem dezenas de possibilidades de acrônimo. Então, esse pico, esse primeiro, é o mais conhecido, o mais utilizado, inclusive em algumas bases de dados, vocês conseguem trabalhar direto com o pico. Então, eu não vou entrar nesses detalhes, vocês vão ter que mergulhar depois para ver quais bases isso acontece, são várias, viu? Nós temos as aulas publicadas no YouTube, que explica bastante sobre os acrônimos, e você vai escolher. Mas como que eu vou escolher? São tantos. Você vai escolher de acordo com o que você quer pesquisar. Então, as pessoas antigamente usavam o pico e não faziam a comparação. Então, já existem vários acrônimos que, para quem não vai trabalhar com comparação, quem não vai comparar uma coisa com outra, não deve usar o pico. Ele deve usar um acrônimo onde ele utilize cada elemento do acrônimo. Então, se você não vai usar o comparison ou control, vocês, por favor, não usem pico. Tem outros para ser usado, olha só quantos.
Olha, todos em inglês, né? Ninguém ainda inventou, criou, elaborou, construiu um acrônimo em português. Pode ser até que tenha construído, não tem um tempinho que eu não faço revisão que eu sempre faço a revisão da literatura da revisão integrativa. Eu fiz em março, depois não fiz mais, pode ser que tenha, eu vou fazer uma agora, já está na época de fazer, para trazer essas informações para vocês. Esse cimo é muito interessante, e eu vou trazer alguns exemplos para vocês de como se constrói perguntas de pesquisa de acordo com o objeto de vocês, com aquilo que vocês estão estudando. E vocês, por favor, façam esse exercício agora. Esse pico com CO pequenininho, ele é muito usado, viu? Ele tem sido muito utilizado. Os nossos alunos têm publicado com esse population, fenômeno de interesse, o I, desse pico com O pequeno, é fenômeno de interesse e contexto. Então, por exemplo, qual a percepção das enfermeiras, que é a nossa população? População não precisa ser só pessoas, não, tá? Pode ser outro tipo de população de... no nosso caso, população de... não estou lembrando agora, mas, enfim, daqui a pouco eu lembro. Mas não precisa ser só pessoas. Qual a percepção das enfermeiras do serviço de pediatria, que poderia ser um outro contexto, sobre as intervenções do time de PIC? As intervenções do time de PIC é o fenômeno que nos interessa. Qual o conhecimento, crenças e atitudes dos enfermeiros e parteiras, aí no caso conhecimento, crenças e atitudes, é o fenômeno de interesse, os enfermeiros e parteiras é a população, e o contexto são as necessidades de saúde das pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. A área da Adriana. Olha o picote. No caso do picote, entra o tempo necessário para se obter o resultado. É um acrônimo onde as pessoas precisam, de alguma forma, trabalhar com o tempo. Olha aqui o tempo, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei, o tempo aqui é a fase de escolar da criança. Isso é um tempo, né? Porque ele poderia ser escolar, poderia ser adolescente, poderia ser pré-escolar, poderia ser um lactente, isso tudo é tempo. Quando a gente trabalha com D, eu estou trabalhando com desenho do estudo. Então, olha só esse formato. Esse formato, que é o PICOD, ele é muito semelhante a uma revisão sistemática, do tipo sistemática mesmo. Qual a qualidade de vida, que é o resultado, o outcome, resultante do uso de imunoglobulina humana subcutânea, que é uma intervenção, quando eu comparo com a imunoglobulina venosa, aí eu utilizo o C, no tratamento de imunodeficiência, no tratamento de imunodeficiência como variável em crianças com IDP é minha população, são os meus participantes, evidenciado por estudos qualitativos. Essa minha pesquisa vai ser a mesma coisa que o meta-sumário com minha pesquisa qualitativa. Então, a própria revisão integrativa da literatura me direciona a um meta-sumário, que é uma pesquisa, a mesma coisa que uma pesquisa, uma revisão da literatura qualitativa. Por quê? Porque eu escolhi ali desenhos qualitativos utilizando esse tipo de acrônimo. Se eu fizer esse pico com D, com desenho do estudo, e eu escolher, por exemplo, o estudo qualitativo, como eu dei ali no exemplo, eu estou simultaneamente fazendo um meta-sumário. Então, é bem legal, mas posso caracterizar como uma pesquisa integrativa.
porque existe esse tipo de acrônimo que me dá essa possibilidade. Eu aconselho, quando uma pessoa vai fazer um estudo onde ela só trabalhe com desenhos qualitativos, a usar a definição de meta-sumário, ou de pesquisa ou de pesquisa qualitativa. Olha, esse PEO, por exemplo, trabalha só com população, algum tipo de exposição e um resultado. Então, vocês vão trabalhar com P, population, exposição e desfecho. Qual as características definidoras e fatores relacionados, que é o que me interessa, é o resultado, do andar comprometido, que é uma exposição, no idoso? Ou na pessoa com deficiência física, que seria a população. Enfim, vocês podem colocar do jeito que vocês acharem melhor. Isso são exemplos para vocês criarem a questão de pesquisa de vocês. Quais são as percepções? As percepções aí é o que me interessa, é o resultado. De mães de crianças com imunodeficiência primária, ou com qualquer outra doença que vocês queiram, ou não precisa ser mãe de criança, pode ser um idoso, enfim. A população de interesse de vocês sobre qual é a exposição aqui que me interessa. Esclarecimento de dúvidas na enfermaria de pediatria. Olha, esses exemplos são reais, tá bom? Isso realmente os alunos fizeram. Ele é um acrônimo para quem quer trabalhar com modelos conceituais e teorias. Então, se você quer trabalhar com algum tipo de teoria, já existe um acrônimo específico para isso, onde o BE é o comportamento de interesse, é o que, por exemplo, cuidados de enfermagem. O H é o contexto de saúde, por exemplo, crianças e adolescentes com doenças crônicas no ambulatório de pediatria. Olha, exclusões, exclusões, isso aí não entra diretamente na terminologia, na hora de vocês buscarem os termos, não entra, são exclusões mesmo, são estudos que não abordam conceitos, teorias ou modelos conceituais. Esse acrônimo já te dá um critério de exclusão. O próprio acrônimo te oferece uma possibilidade de exclusão nele, está contido no acrônimo. Então, se você usar esse acrônimo, você vai precisar colocar nos teus critérios de exclusão estudos que não abordam conceitos, teorias ou modelos conceituais. E ainda te dá o termo, esse asterisco do lado significa truncamento. Tudo que vem depois de model, ou tudo que vem depois de concept, a palavra que vem depois, vai ser capturada quando você utiliza um descritor, o termo, com esse asterisco. Em algumas bases é o cifrão. Vocês, por favor, assistam às aulas do YouTube de bases de dados, como navegar nas bases de dados, das diversas bases de dados. São praticamente todas as bases, tem isso no YouTube. Por favor, entrem na página da escola, aproveitem para se inscrever na página da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, e lá vocês vão encontrar o ciclo de debates de navegação em base de dados. E aí vocês lá vão saber como fazer. E entrar também pelo café. Para quem é aluno, para quem é estudante da Unirio, você não precisa pagar nenhum artigo, porque você entra por uma via remota nessa base café, nessa portal café, tá bom? Repare que ainda estamos na etapa 1, viu? Outro acrônimo. Esse acrônimo tem uma letra H, que também delimita o tipo de pesquisa que você quer. Então, olha ali no exemplo. Você não vai utilizar na pergunta a letra H. A letra H é um critério de inclusão também. Então, reparem que determinados acrônimos também possuem, já contido neles, critério de inclusão ou de exclusão. PROFET.
Eu não tenho nenhum aluno que tenha utilizado esse tipo de acrônimo. Olha como ele é interessante. População, fenômeno de interesse no tempo. O tempo que eu utilizei, que também isso existe, né? É durante o período de hospitalização. É um tempo, durante esse tempo de período de hospitalização, ok? Então, vê se vocês identificam contexto, intervenção, mecanismo e resultado. Mecanismo é algo bastante abrangente, viu? Eu, por exemplo, utilizei aí como exemplo de mecanismo algo que garanta a continuidade do cuidado no domicílio após a alta. Eu chamei isso de mecanismo. Educação para o autocuidado, eu chamei de intervenção. Ah, então quer dizer que eu posso inverter, chamar alguma coisa, por exemplo, eu queria que a continuidade do cuidado fosse a intervenção, eu poderia? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Isso aí é bastante livre. Olha o eclipse. Expectativa, grupo de clientes, localidade, impacto, profissionais e serviços. Olha que ele utiliza muitos elementos nesse acrônimo. São muitos elementos, hein? Isso irá demandar várias palavras-chave. E ele reduz bastante o quantitativo depois de achados, sabia? Porque quanto mais termos você usa, isso é um filtro, né? Você diminui o gargalo. Quanto mais termo, menor o gargalo, consequentemente, menor o quantitativo. Isso é muito bom quando é um tema muito abrangente, pessoas que trabalham com câncer, com oncologia, que precisa realmente reduzir para aquilo que te interessa. Então, o exemplo que eu usei, ó, educação para o autocuidado apoiado, é aquilo que eu chamei de serviço. A educação para o autocuidado apoiado. Realizada pela equipe de enfermagem, poderia ser realizada por outro grupo de profissionais, mas é por esses profissionais. Com que clientela? Adolescentes com necessidades especiais de saúde, detalhe, hospitalizados, que é o ambiente. A pergunta é, garantem a continuidade do cuidado no domicílio após a alta? Isso é um impacto que eu quero medir. E a diminuição da taxa de hospitalização, que é a minha expectativa? Ah, não, mas a minha expectativa não é a diminuição da taxa de hospitalização, é a garantia do cuidado no domicílio. Você inverte. Então, isso é livre também, ok? Você pode colocar a continuidade no domicílio como a sua expectativa, e você pode colocar a taxa de hospitalização como impacto. Isso aí é para vocês treinarem. Alguém pode se aventurar aí no chat a treinar. Por que enfermeiras pediatras preferem utilizar? E também vocês podem substituir. Por que fisioterapeutas preferem utilizar? Por que o determinado profissional prefere utilizar esse tipo de intervenção, ao invés isso é uma comparação, né, de um outro tipo de intervenção, em um determinado tipo de cuidado, em um serviço de... Vocês escolham. Tem muito, muito, muito acrônimo, cada um mais interessante do que o outro. Alguns são específicos para desenhos quantitativos, outros para desenhos qualitativos, outros para quaisquer desenhos, que é o caso desse agora. SPIDER, sujeito, fenômeno de interesse, desenho de pesquisa, esse aí ele delimita desenho, integra apenas o conjunto de descritores, não entra na pergunta de pesquisa, já passamos por outros acrônimos assim. Avaliação e tipo de... Essa avaliação é o genérico, muito genérico. Vocês podem, assim, usar e abusar desse termo avaliação. E o tipo de pesquisa.
se é qualitativo, quantitativo ou métodos mistos, que também não entram na pergunta. Olha um exemplo aqui. Quais os significados, eu quero avaliar quais os significados atribuídos por mães cuidadoras de recém-nascidos em tratamento intensivo ao uso das tecnologias duras, que é o meu fenômeno de interesse. O RN em tratamento intensivo é o chamado sujeito. A gente não usa mais essa terminologia sujeito nas nossas pesquisas, mas, enfim, esse acrônimo trabalha com sujeito, fenômeno de interesse, desenho de pesquisa e avaliação. Sendo que o desenho não entra e o research type também não entra. Não entra na pergunta de pesquisa. Entra como o critério. Eclipse, Spice. Bom, a última que eu trouxe como exemplo é essa Tesico, que eu também nunca ninguém usou, mas é bastante interessante também. E o que eu quero mostrar para vocês é que existem algumas organizações de apoio a essas revisões. O Instituto Cochrane e a John Briggs são os pilares. Então, é muito interessante que vocês tenham esses sites como referência, tá bom? O Instituto Cochrane e o Instituto John Briggs. Esse aqui é um quadro que eu também trago para vocês treinarem, que são alguns tipos de questão de pesquisa e algum modelo de pergunta. Então, por exemplo, algo que é muito comum na área da enfermagem, acredito que em outras áreas, mas se trabalha muito com significado na pesquisa qualitativa. Então, é possível você fazer uma pergunta, um tipo de questão, baseada naquilo que se quer entender sobre o significado de uma experiência de qualquer indivíduo, qualquer grupo, ok? Se você quer um prognóstico ou uma predição, se você quer diagnóstico, quer trabalhar com etiologia, com intervenção, muita coisa, no PPG se trabalha muito com intervenção. E aí tem alguns modelos de pergunta, baseado principalmente no PICO, mas que vocês podem utilizar qualquer dos acrônimos que vocês conheçam ou que estejam conhecendo agora no momento, tá bom? Bom, ainda etapa 1, viu? Então, essa definição da estratégia de busca. Isso é outra coisa, e eu peço a vocês que deem bastante atenção aí, dentro da primeira etapa, ainda dentro da primeira etapa, você precisa definir aquilo que nós denominamos estratégia de busca. A estratégia de busca é qual a combinação de termos que você vai usar para conseguir dialogar com as bases. Porque para você conseguir capturar o material necessário para a sua pesquisa, para a sua revisão, você precisa de uma equação de busca. Isso precisa ser definido. Onde você primeiro vai buscar os descritores, as palavras que você vai conectar? Não, pode ser da minha cabeça? Até pode. Porque os termos eles podem ser controlados e não controlados. O DEX, que é uma base de descritores em ciências da saúde, ela é trilíngue, nós temos esse material publicado já, é um local onde vocês vão encontrar termos controlados. O DEX é uma tradução do MESH, que é o Medical Subject Head, que são descritores de assuntos médicos, ele é em inglês, e que o DEX é uma tradução. Só que além do inglês, ele tem o português, o inglês e o espanhol. O MESH tem inglês. Toda vez que você utiliza um termo em inglês, é interessante que você cite na sua revisão, prestem atenção, vocês precisam citar
descrever na sua revisão integrativa da literatura que vocês estão utilizando o DEX e o MESH. Por extenso, tem que escrever DEX, Descritores em Ciências da Saúde, em português, né? E MESH, vocês precisam escrever por extenso e dizer quais os termos vocês capturaram de lá. Porque eles, quando vocês... E também existe esse material já publicado, como vocês conseguem capturar o termo correto, adequado, melhor dizendo, para o trabalho de vocês. No MESH, vamos falar do MESH, vocês conseguem descritores controlados, que são aqueles que já existem no MESH, quanto termos não controlados, que são as palavras-chave. Então, o que acontece? Palavra-chave é um termo não controlado, porque ainda não foi indexado no tesauro. Isso se chama tesauro, essa coleção de palavras-chave ou descritores controlados. Então, você, quando usar o termo em inglês, você coloque que ele foi retirado do MESH. Isso é uma exigência dos avaliadores de revistas, hein? Se você utilizar a base Sinahal, que é esse CINAHL, se você utilizar esta base, ou se você utilizar a Embase, você vai precisar citar o tesauro Sinahal ou o Empré, que é o tesauro Embase. Por quê? Porque eles têm tesauros próprios. Mas o tesauro da Sinahal é idêntico ao MESH. É idêntico, mas como ele tem um tesauro próprio dele, e você está utilizando essa base, você precisa utilizar também esse tesauro. Entenderam? Isso é muito importante na descrição metodológica da sua revisão integrativa da literatura. E é isso que vai enriquecendo e tornando ela cada vez mais robusta como método. Então, vocês têm esses tesauros, aqui eu citei 4, mas tem mais até. Vocês vão ter que utilizar os conectores lógicos ou operadores booleanos, tem vários nomes, e precisa ser dito isso também na revisão, que você está conectando os seus termos controlados ou não controlados, que são as palavras-chave. Isso precisa estar descrito na metodologia nessa primeira etapa, com os conectores lógicos AND, OR, AND not, né, and not, de acordo com a necessidade. Então, o conector que for mais adequado para a sua revisão é aquele que você vai utilizar e é aquele que você vai descrever que está utilizando, ok, gente? Então, tem aqui um exemplo de um quadro que é uma estratégia, ou uma expressão, ou uma string de busca. São os termos que se usam e que são semelhantes. Então, se tem um descritor básico, por exemplo, cuidador, vi que cuidador está truncado? Está com asterisco? Porque pode ser cuidador, cuidadora, cuidadores. Ele é muito utilizado para você capturar tanto singular quanto sinônimo e também gênero, masculino, feminino. Então, um exemplo de cuidador, ou triagem neonatal, ou diagnóstico precoce, itinerário terapêutico. Então, cada termo desse corresponde a um elemento do acrônimo. O OR é muito utilizado para sinônimo, cuidador or caregiver, que é a mesma coisa. Triagem neonatal ou or teste do pezinho. Não utilizem o sinal de mais, não utilizem em português ou. É como está aí. Isso é alguma coisa matemática. O Boole, né, um matemático que usou esses conectores, e eles é que vão dar a possibilidade de se recuperar documentos, de acordo com o que está escrito, né? Então, a AND recupera documentos que tenham um e o outro. O OR recupera documentos que contenham um ou o outro assunto. Então, é muito interessante que vocês treinem
O quantitativo elevado de artigos, quando a gente vai fazer uma análise qualitativa, ela atrapalha um pouco o aprofundamento da análise. Então, geralmente, em um estudo de revisão integrativa da literatura, a nossa análise, ela é qualitativa. E se você trabalha com um quantitativo muito grande de material, você não vai conseguir fazer a síntese, vai ficar difícil. Então existe um número ideal? Existe um número ideal que você seja capaz de sintetizar. A revisão que eu fiz, que está publicada na Latino-Americana, eu trabalhei com 22 artigos. Foi muito trabalhoso, viu? Não foi nada simples você sintetizar 22 artigos. Eu até coloquei nas referências para os professores. Enfim, vocês utilizem aquilo que é possível vocês analisarem depois. Olha, esse acesso café aqui, vocês depois vão aprender, porque tem o tutorial, que é muito simples, para vocês saírem do acesso livre, ok? Sair do acesso livre e passar para o acesso da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Acesso café, o CPF e a sua senha do portal. É igual para todo mundo. Lá explica direitinho isso que está aqui, viu? Como é que você entra, você não é obrigado a entrar desse jeito, você tem vários tipos de entrada nessa busca por base. Se vocês entrarem pelo café, vocês conseguem muitas bases. Se vocês não entrarem pelo acesso café, infelizmente vocês vão conseguir pouquíssimas bases. Bom, gente, isso tudo foi etapa 1. Agora vamos para a etapa 2. Vocês podem reparar que essas primeiras etapas é que vai dar o diapasão para toda a pesquisa. Se por acaso vocês não conseguirem uma pergunta interessante, uma pergunta que realmente cria a possibilidade de vocês dialogarem com as bases, fica difícil depois. Aí vocês, eu não consigo encontrar nada. Consegue sim, sempre tem alguma coisa. Estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão. Alguns acrônimos já te endereçam, lembra? Alguns critérios de inclusão, tipo, eu vou trabalhar só com material, com esse determinado desenho, ou exclusão, eu não vou trabalhar com material que não seja teoria, por exemplo, né? Ele não é um limitador, tá? As bases de dados que vocês vão trabalhar precisam estar escritas. Olha, esses critérios de inclusão e exclusão, às vezes, muda durante a pesquisa, viu? Porque quando vocês estão pesquisando, vocês se deparam com alguns critérios que vocês não esperavam. Aí não tem problema não, volta lá na etapa 2 e acrescenta aquele critério, por exemplo, de exclusão. Mas existem alguns critérios que vão fazer parte de quaisquer pesquisas, quaisquer revisões. Por exemplo, vocês precisam explicar, escrever quais as bases de dados que vocês vão pesquisar. Se vocês não souberem, por algum motivo, vocês precisam se reportar ao seu orientador, que ele vai lhe indicar. Mas, por exemplo, algumas bases, por exemplo, para o enfermeiro, a Sinarral é importantíssima, em outras áreas também. Ela precisa fazer parte de cada pesquisa. Web of Science, Scopus, Medline. Então, são bases que não podem ficar de fora. Aí alguém pode perguntar assim, e precisa quantas bases? Isso já evoluiu com o tempo. Antigamente, se você não trabalhasse assim em 7 bases, 6 bases, o seu estudo era considerado frágil. Hoje isso se mostra o contrário. Por quê? Porque os excelentes estudos, eles se repetem nas melhores bases.
Então, se você trabalha com muitas bases, na hora de excluir as repetições, você vai ter muito, muito trabalho. Então, não vale a pena trabalhar com mais de 4 bases, ok? Espaço temporal. Isso é super importante. Vocês precisam delimitar, vocês não podem deixar de delimitar o espaço temporal. Vocês vão trabalhar com artigos de 2015 até a presente data. Vocês vão trabalhar com artigos materiais dos últimos 10 anos. Vocês vão trabalhar sem recorte temporal. Isso é um dado, viu? Só que vocês precisam justificar o espaço temporal de vocês. Inclusive, algumas revistas já estão exigindo que vocês justifiquem cada critério de inclusão, mas é raro o avaliador que pede isso. Por que você escolheu a base A e deixou de escolher a base B? Mas o espaço temporal é uma exigência geral. Você precisa explicar por que você vai trabalhar só com os últimos 5 anos ou com os últimos 3 anos. Se for uma pesquisa com referência à Covid-19, você precisa ainda assim justificar por que você está trabalhando só de dezembro de 2019 até a presente data. Ok? Entenderam isso? Tem que justificar. Você precisa referir os idiomas, sendo que cada vez menos revistas exigem idioma, porque já é autocompreensível que o inglês é o idioma que precisa estar em todo o seu processo de pesquisa, você vai trabalhar com o idioma da língua inglesa. Mas se você quiser referenciar, vamos supor que você tenha encontrado excelentes artigos em mandarim. Isso pode acontecer. Então, o mandarim entrar ali, e você vai ter muito trabalho depois para traduzir, mas uma dica é traduzir primeiro para o inglês e depois traduzir para o português, ok? Texto integral, existem algumas críticas a respeito de se trabalhar como justificar a ausência de recorte temporal. Ah, sim, você vai ter que criar uma justificativa para um recorte temporal. Se você tem, por exemplo, um objeto raríssimo, um objeto que quase não se trabalha, por exemplo, é o meu caso, eu trabalho com doenças raras. Eu raramente posso trabalhar com recortes temporais, porque são pouquíssimos materiais que eu tenho. Então, o que vem para eu conseguir ter evidências que me amparem em algum estudo ou em alguma tomada de decisão, eu não posso ter um recorte temporal, por exemplo. Isso é um exemplo, mas tem vários. Você vai ter que saber por que você não vai utilizar um recorte temporal, ok? Bom, texto integral, como eu estava dizendo, ele é alguma coisa que alguns avaliadores não aceitam, porque como existe o Acesso Café, como existe o SciHub, como existem algumas, e cada vez mais as bases e os estudos são abertos, ciência aberta agora é algo cada vez mais falado e mais estudado e mais produzido, né? Então, textos na íntegra, praticamente a gente encontra o tempo todo, você não vai ter grande dificuldade em encontrar texto integral. Mas, enfim, você pode utilizar, ainda não foi proscrito. Você sempre começa o seu estudo, a sua revisão, a sua busca, pelo título e pelo resumo, sim? Então, se ele não faz parte ou não se refere à sua temática, naturalmente você vai excluir. E você ainda pode criar o critério de inclusão que lhe apraz, que for mais adequado para a sua pesquisa, tá bom? Eles podem ser reorganizados, sim, como eu já falei, durante a pesquisa. Tá vendo ali, olha? Estudos excluídos da sua primeira análise, porque você vai começar trabalhando só com resumo e
título. Você vai começar só olhando isso, porque você vai olhar centenas, às vezes, centenas de estudos. Então, você já pode excluir, mas tem que dizer por que você excluiu. Se é porque... E outra coisa também, é muito interessante que os primeiros critérios de exclusão sejam os materiais duplicados. Então, de todo aquele quantitativo que você capturou, um grande número é duplicado, porque eles se repetem nas bases, como eu já falei. Então, a primeira exclusão são os duplicados, ok? Isso já é uma justificativa de exclusão. E depois você cria uma outra... É porque isso vai ficar no seu fluxograma. Vocês vão construir um fluxograma que eu vou mostrar como é que é, e aí fica tudo arrumadinho. O quantitativo por base de dados, isso é bastante exigido, e quantos foram excluídos por serem duplicados por base de dados, aí depois uma caixinha com esse total de excluídos, cuja justificativa é a duplicação. Aí depois você vai excluir pelos outros motivos. Bom, etapa 3. Essa etapa 3 você já fez a sua leitura do título, resumo. Palavra-chave também é interessante você dar uma lida, inclusive guardar, fazer um banquinho para vocês de palavra-chave, para vocês replicarem em outros estudos, porque às vezes você nem imagina que aquela palavra-chave foi tão importante para você construir a sua string, a sua equação de busca, viu? Aí você vai organizar os seus estudos pré-selecionados. Você só trabalhou com leitura de título e leitura de resumo. Então, você tem uma pré-seleção. Existem alguns aplicativos aí que já fazem essa organização, tá? Depois vocês podem ver no YouTube, a gente não tem, eu acho, da escola, não lembro. Mas tem alguns programinhas, alguns aplicativos para organização de estudo, não é para fazer a revisão para vocês, não, tá? É para organizar os estudos. E identificação dos estudos selecionados. Por que eu coloquei esse instrumento aí? Para você identificar os estudos, vocês têm que pensar assim, o cenário de vocês na pesquisa é virtual, é um cenário virtual, são as bases de dados. Mas você vai precisar de um questionário. Quais as perguntas que interessam? O que eu preciso montar num grande quadro para que o meu estudo fique claro para mim mesma, para eu ter a identificação desse estudo? Eu preciso criar questões. Por exemplo, as características desse estudo. Então, qual foi a base de dado? Eu já vou ter lá. Qual o título, autor, data de publicação, área, objetivo, aí vai depender do que me interessa. Objetivo, desenho, método. O método é importantíssimo, tem que entrar o método. A metodologia precisa entrar o tipo de estudo, se ele é qualitativo, se ele é quantitativo, se ele é um estudo de corte, se ele é uma revisão integrativa, enfim. Isso é importantíssimo no seu instrumento, que você coloque lá o desenho, né, o tipo de estudo. E o resultado. Geralmente, o resultado é a sua pergunta de pesquisa. Geralmente, aquilo que você quer saber, você vai encontrar lá no resultado e na discussão da pesquisa. Geralmente. Pode ser que você faça uma pesquisa que você queira trabalhar com desenhos. Aí, o teu resultado vai ser o desenho da pesquisa que você está revisando. Mas esse instrumento, ele precisa estar descrito na metodologia. Você precisa dizer que foi elaborado um instrumento
baseado em, se vocês se basearem, por exemplo, em URSE, que é onde muita gente se norteia por URSE, URSI, do ano de 2005, ou, se você não se baseou em URSE, mas geralmente tudo é baseado em URSE, né? Foi elaborado um instrumento pelos próprios revisores, constando dos seguintes itens, 2 pontos. Aí você vai colocar tudo lá, isso que eu acabei de falar. Título, nome do autor, data, área, isso vai variar de acordo com o seu interesse de pesquisa. Isso precisa estar descrito na metodologia. E depois, quando chegar lá no quadro, o quadro tem que ser o mesmo, com os mesmos itens que você descreveu na sua identificação dos estudos selecionados. Entendeu? Não pode, que isso acontece demais, a pessoa lá na etapa 3 diz que vai trabalhar com instrumento, constando do item A, B, C, D, quando chega no quadrão, coloca EFG, uma coisa que não tem nada a ver. Pronto, acabou. A pesquisa não vai adiante. Volta. Olha, isso aqui é um exemplo de um diagrama, tem vários, esse é o mais simplinho. Tem aquele Grader, tem esse que é baseado Prisma, vocês vão escolher, tá? Vocês vão escolher, vocês definem aquilo que for mais interessante, aqui tem esse daqui. Ó, leitura de títulos, resumos e descritores. Então, após a leitura de título, resumo e descritores, foram quantos estudos relevantes que vocês conseguiram capturar? Tantos desenhos. Eu, particularmente, não gosto muito desse diagrama, não, tá? Eu prefiro aquele que vem identificação. Eu não tenho ele aqui agora, nesse momento, mas depois eu posto para vocês. Quando a gente for conversar, aí eu posto ele novamente para vocês. O quantitativo de estudos excluídos, mas é muito semelhante. A diferença é que ele trabalha com etapas mais didáticas. Mas esse também ele é válido. Precisa ter esse fluxograma, tá? Vocês podem optar em colocar as strings, as equações de busca aqui também, ou vocês podem fazer aquele quadrinho que eu mostrei lá atrás, mostrando como a equação de busca de vocês vai acontecer, que é o termo junto com o conector lógico. Então, esse é um exemplo da adaptação Prisma. Olha esse daqui eu acho bem interessante. Esse, olha, por base de dados, ele é bastante interessante. Por exemplo, Medline, Lilacs, Psicoinfo, pessoal da psicologia, né? Cielo. Quantidade de estudos identificados. Eu gosto muito desse. Podem usar esse também. Ele é bem didático, não é? De Maia e Rod. No final, ainda separa tantos quantitativos, tantos qualitativos e a amostra final. Depois pode criar categoria na hora da análise de quantitativos e qualitativos. Bom, etapa 4, avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa. Aqui, isso que eu falei para vocês, esse instrumento de URSE, depois, se vocês abrirem, ele é muito complexo. Ele é extremamente complexo, ele é longo, mas ele é muito bacana para estudar e para você fazer, você pode usar para fazer a avaliação dos estudos. Esse instrumento, ele te dá essa possibilidade também. A matriz de síntese eu nunca fiz, tem até mapa conceitual você pode fazer, criar um mapa conceitual.
enfim, é uma etapa onde você pode criar a forma como você vai disponibilizar, exprimir, expressar essa avaliação dos estudos incluídos, né? Aquilo que eu falei do consenso, pode haver, na hora dessa avaliação, uma discordância, por isso é que precisa ter pelo menos 3 revisores, porque se empatar, então o terceiro revisor, ele pode desempatar aí qualquer impasse, tá bom, gente? Bom, o que precisa ser ainda explicitado na revisão? Os níveis de evidência das produções científicas que vocês estão trazendo para a revisão. Então, uma vez que vocês tenham conseguido uma amostra final, vamos supor, vocês conseguiram 10 artigos para uma amostra final. Dependendo do tipo de evidência que esse artigo apresenta, que esse material que vocês estão revisando apresenta, ele vai se caracterizar por um nível de evidência. Isso está descrito já, isso já existe, não existe só da Stilwell, tem vários, Oxford, próprio John Briggs, tem esses níveis de evidência para vocês se basearem. Só que vocês precisam descrever qual nível de evidência vocês vão utilizar e trabalhar de acordo com o nível de evidência que você apresentou. Isso também é um erro. As pessoas apresentam um quadro de nível de evidência de um autor e, na hora de avaliar, coloca outro autor. Não pode. Tem que ser o mesmo autor. Parece simples, né? Mas isso acontece muito. Parece impossível de acontecer, mas acontece muito. Então, por exemplo, se você for trabalhar com esse nível e você se deparar com um estudo de revisão sistemática de estudos qualitativos ou descritivos, ele vai se encaixar, de acordo com Stilwell, no nível 5, porque de acordo com Oxford, por exemplo, ele vai se encaixar em um outro nível de evidência. Então, por favor, prestem muita atenção nisso. Mas eu tenho que descrever? Tem, sim, coloca num anexo, o revisor e os leitores precisam saber a qual nível de evidência você se reporta. E depois, lá naquele quadradão, naquele quadro grande, vocês vão, numa das colunas, vocês vão ter que pôr nível de evidência. Então, tem lá autor, data, título da revisão, nível de evidência. E aí, embaixo dessa coluna, você vai colocar o nível de evidência ao qual aquele determinado artigo se encaixa. Se é nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Se é, por exemplo, um estudo randomizado, controlado, ou se é um estudo sem randomização, se é um estudo não controlado, né? Não, ele é controlado, mas sem randomização, ele é 3, de acordo com Stilwell. Porque, de acordo com outros quadros, com outros autores, vai diferir. Então, isso é muito importante, porque também as pessoas tendem a não fazer isso. E, se não fizer isso numa revisão, ela vai ficar inválida, tem que ter. Outra coisa também, muito importante, e que 90% dos artigos não trazem. E se não trouxerem, não vão ser publicados. Lembrem, isso vai ser importante para a tese, para a dissertação de vocês, mas, gente, é um trabalho tão hercúleo fazer uma revisão que ela precisa ser publicada. Então, quando vocês fizerem a revisão para a tese, e ela vai dar tanto elemento para enriquecer a pesquisa de vocês, tanta coisa, vocês vão aprender tanto fazendo uma revisão, por que não publicar? Por que não aproveitar e já ser a primeira publicação? Só que para publicar, você precisa apresentar critérios de viabilidade, adequação significativa, enfim. Isso está tudo pronto dentro de
checklists. Vocês não vão ter que trabalhar a viabilidade, trabalhar... Não, isso daí são checklists prontos, já feitos através de consenso. Então, por exemplo, se você está trabalhando com um caso clínico randomizado, se o teu estudo, aquele estudo, lembre-se que é uma revisão integrativa, então não são todos os estudos ensaios clínicos randomizados, mas pode ser que um deles tenha essa metodologia, seja um ensaio clínico randomizado, seja um estudo quantitativo de ensaios clínicos randomizados. Para você avaliar a qualidade metodológica desse material, aí se trata de qualidade, é um checklist. Aí você vai entrar, você pode trabalhar com o checklist da consorte. Se for um estudo observacional, você trabalha com o checklist da Strobe. Se for um estudo de caso, com o CARE. Se for um estudo qualitativo, que a maioria dos nossos estudos, eles são qualitativos, a maioria. Então, você vai trabalhar com COREC, que é o que mais a gente tem intimidade, que é esse checklist, com 32 perguntas, e você vai precisar avaliar um por um. Entende por que não podem ser muitos? Se vocês trabalharem com um material um quantitativo muito grande de artigos, na hora, por exemplo, de avaliar essa qualidade, de acordo com o checklist, que vai ser de acordo com o método, como é que vocês vão dar conta? Não vão dar conta. Então, o interessante é que trabalhe com um quantitativo mínimo de materiais, de estudos, mas que seja significativo para responder a sua pergunta de pesquisa e tenha evidências suficientemente robustas, isso quem vai te dar agora é esse momento de avaliação, para você dizer, não, esse resultado realmente é um resultado robusto, é um resultado que a comunidade acadêmica vai poder utilizar nas suas questões semelhantes. Eu, particularmente, utilizo uma ferramenta de avaliação de qualidade que eu estou apresentando aqui para vocês. Ela não é uma ferramenta fácil, mas nenhum desses checklists são fáceis, porque requer uma análise. Você vai precisar encontrar na metodologia elementos que te fortaleçam na hora de decidir se aquele material ele tem maior ou menor risco de viés, que, afinal de contas, isso é o que vai interessar. Então, esse Critical Appraisal Skills Program, esse CASP, ele é da Universidade de Oxford, enfim, ele é uma ferramenta que, aqui eu falo que ele tem 10 itens, porque eu me ative ao checklist da pesquisa qualitativa, mas, na realidade, esse CASP, que é gratuito, vocês podem colocar na internet, escrever CASP, escrever assim, John Briggs, porque a John Briggs, ele utiliza, ou então colocar nesse casp-uc.net, mas se você colocar CASP, John Briggs, vai abrir o checklist para vocês de cada desenho de pesquisa. Então, se é um desenho com... se é uma pesquisa de método quantitativo, do tipo caso-controle, randomizado, ele tem um checklist só para isso. Se é uma revisão sistemática da literatura, ele tem um checklist só para isso. Ou seja, para cada desenho de pesquisa, ou para cada método, você vai ter um checklist. Então, o CASP, ele é muito interessante. Nem todos têm 10 itens, tá, gente? Eu coloquei 10 itens aqui nessa lâmina, mas tem uns que tem 13, tem um que tem 9,
Vocês podem abrir, porque se vocês abrirem, vocês podem acompanhar. E, olha só, Mafra, em 2011, fez um estudo e ele fez uma adaptação desse modelo para quantificar, porque, na realidade, o modelo original, ele não quantifica, ele só te diz, de acordo com as respostas que você vai dar para o... Eu vou mostrar depois. De acordo com as respostas que você vai dar para o checklist, ele só vai te dizer se aquele material que você está avaliando tem maior ou menor risco de bias, de viés. Só que o fato dele ter maior risco, ele tem grande risco para viés. Ainda assim, isso não quer dizer que você invalide ou exclua esse material, viu? Porque às vezes é o único material que é possível para você fazer análise ou para você... É a única evidência possível e está excelente, só que tem esse grande risco de viés. Então, ele não é exclusivo, esse checklist não é para você excluir o material, mas acaba sendo uma limitação, porque é um estudo com um maior risco de viés. E aí, o Mafra, nesse estudo dele, fez essa adaptação. Quando de 6 a 10 pontos, se você conseguir marcar entre 6, mais 6 pontos, ele considerou como sendo de boa qualidade metodológica. E menos de 5 pontos com a qualidade satisfatória, metodológica satisfatória, com risco de viés aumentado. Olha como ele é elegante, né? Qualidade metodológica satisfatória com risco de viés aumentado. Então, eu gosto de utilizar, e citar Mafra, eu gosto de utilizar não exatamente essa pontuação, mas essa fala dele. Então, quando você tem um material com um risco aumentado, você diz qualidade metodológica satisfatória com risco de viés aumentado. Só que, às vezes, você encontra material, muito material internacional, e numa boa base, em bases excelentes, que não tem nenhuma referência ao método. Não diz se é uma pesquisa quantitativa, você depreende pelo resultado, por exemplo, que é uma pesquisa qualitativa. Mas não fala, não desenha, não diz se é uma pesquisa fenomenológica, ou se é uma pesquisa, enfim, não especifica detalhes desse estudo, e você fica realmente rendido, né? Então, mas ainda assim, é um excelente material que você tem como resultado, e você quer aproveitar. Aí você precisa, na hora de descrever a qualidade, explicar que não houve um relato ou uma expressão metodológica adequada, mas que, contudo, o estudo contempla os seus objetivos, enfim. Aí vocês vão ter que usar um vocabulário, uma expressão que convença no sentido mais nobre da palavra, o seu avaliador. Então, por exemplo, isso eu coloquei em português, mas está tudo em inglês, nesse caso, que quando você vai avaliar um material qualitativo, né, um tipo de pesquisa qualitativa, ele pergunta do objetivo do estudo, se está descrito, se a adequação do desenho está adequado à questão de estudo, se a pergunta de pesquisa e o desenho metodológico se alinham, se a justificativa de de todos os procedimentos metodológicos estão descritos. Por exemplo, eu pego material que não tem o procedimento metodológico descrito. Critérios de seleção da amostra. Tem critérios? Por exemplo, se é um estudo randomizado, ele explica como ele fez essa seleção, detalhamento da coleta de dados e por aí vai. Bom, a interpretação dos resultados declarados nos estudos, vocês precisam informar para o leitor se houve lacunas,
Vocês podem não ter conseguido responder a pergunta de vocês simplesmente porque elas não existem. São lacunas encontradas na literatura. Então, vocês precisam endereçar o leitor a outras pesquisas que respondam a essas lacunas encontradas, pesquisas primárias que respondam a essas lacunas. E caminhos futuros que o pesquisador podem adotar. Vocês podem criar possibilidades, inclusive novas teorias. Então, agora, essa etapa 5 é pura criatividade. A forma como vocês vão declarar esses estudos para a comunidade científica, viu, gente? E essa síntese do conhecimento fica bem legal, eu já vi, assim, documentos em forma de diagrama, mas isso aí é com vocês, o pessoal faz no finalzão, assim, aquele diagrama mostrando todo o passo a passo da pesquisa, e aí depois, no final, aquela conclusão, a síntese do conhecimento com a pergunta, respondendo diretamente a pergunta de acordo com os achados, ou as perguntas, né? Bem bacana. Bom, isso aqui são algumas referências, são muito mais do que isso, tá? Vocês são livres porque, olha, esse aqui é um tipo de fluxograma. Ele é bem interessante, ele parece complicado, mas não é não, tá? Porque ele te dá tudinho, olha, os bancos de dados que você utilizou, as strings, os termos de pesquisa, aí após a verificação por título, depois após a verificação por resumo, depois após a verificação do artigo completo, se você inclui, se você não exclui, ou se você está inseguro. Então, o tempo todo tem que ter esse consenso, esse diálogo entre os pesquisadores, por aí vai. Olha aqui, esse é traduzido para o português, o CASP. São exatamente essas perguntas. E aí, naqueles quadradinhos, incluir, excluir, procurar mais informações. Essa é a ferramenta, uma das ferramentas que eu falei para vocês, ferramenta START. E eu sempre peço os alunos para estudarem. Gente, olha, queria super agradecer. Muito obrigada.